Você já ouviu falar daquela antiga crença popular de que os vivos têm 3 almas e 7 espíritos, enquanto os fantasmas possuem apenas uma alma e meio espírito? E dizem ainda que, se você der de cara com um fantasma, basta começar a xingar com vontade que ele vai embora correndo de medo. Será que isso funciona mesmo? A história de hoje vai te fazer gelar até os ossos. Então, chama aquele amigo destemido e vem assistir junto. Tudo aconteceu numa vila do interior, chamada Vila do Cedro. E quem protagoniza essa história é um sujeito chamado Carlos Guimarães. Cerca de 10 anos atrás, o primo de Carlos, o Sérgio, tinha aberto uma pequena mercearia logo na entrada da vila. Como a sogra de Sérgio havia falecido, Carlos resolveu dar uma força e ficou cuidando da lojinha por uns dias. Numa certa noite, o movimento foi intenso e ele só conseguiu fechar a loja depois da 1 da manhã. Nos fundos da mercearia havia um quartinho simples e Carlos decidiu passar a noite ali mesmo. Só que ele jamais imaginava o que estava por vir. Por volta das 1h30 da manhã, Carlos acordou com um barulho estranho. Era um rangido contínuo, parecido com madeira velha, raspando ou sendo arrastada. No começo, ele tentou ignorar, achando que era coisa da casa velha ou algum animal, mas o som foi aumentando, ficando tão incômodo que ele não conseguia mais dormir. Levantou da cama, foi dar uma olhada e viu que a janela estava aberta. Achou que fosse o vento, reclamou, fechou a janela com força e voltou para deitar, mas o barulho persistia, cada vez mais alto e insistente. Intrigado e já irritado, ele resolveu abrir novamente a janela para checar lá fora. Tudo estava deserto, só uma rua escura e silenciosa. Ele já ia fechar de novo, quando notou algo estranho. Debaixo de uma árvore no quintal, havia uma velha cadeira de balanço, e ela estava se mexendo sozinha. Na hora, Carlos pensou, deve ser o vento, mas logo percebeu que as folhas da árvore estavam paradas, sem sinal de vento algum, enquanto a cadeira continuava balançando firme. Foi aí que ele percebeu algo ainda mais assustador. Uma sombra começou a se formar na cadeira. Assustado, ele bateu a janela e correu para dentro, se enfiando embaixo das cobertas. Mas o barulho não sumia. Parecia que o som estava entrando direto na cabeça dele, como um zumbido insuportável. Depois de muito se contorcer, tomado pela raiva e pelo desespero, Carlos explodiu, levantou da cama, abriu a janela e começou a gritar e xingar, mandando o que quer que fosse embora, dizendo até que ia atacar fogo em tudo, se aquilo não parasse. E aí vem a parte mais estranha. A cadeira começou a desacelerar. O rangido foi diminuindo, até parar de vez. Achando que tinha resolvido o problema, Carlos respirou aliviado, já fechando a janela para tentar dormir. Mas quando menos esperava, a sombra voltou a aparecer. Dessa vez, muito mais clara. Na cadeira, surgiu a imagem de uma pessoa pálida, sem expressão, olhos fundos e um olhar vazio. E, para piorar, parecia que aquela figura soltava uma fumaça fina pela boca, como quem estivesse soprando. Carlos congelou de medo. Toda a coragem sumiu na hora. Ele correu para o quarto, tampou os ouvidos com o travesseiro, mas o som sinistro continuava ecoando direto na sua cabeça. Foi uma noite interminável. Assim que o dia amanheceu, Carlos não pensou 2 vezes. Pegou aquela velha cadeira de balanço e jogou direto no lixo. E adivinha? Naquela noite, não ouviu mais nenhum barulho. Mais tarde, conversando com Sérgio, descobriu que aquela cadeira tinha sido achada num casarão antigo, abandonado há anos. Dizem que quem morava lá era uma senhora muito solitária. E talvez
a sombra fosse dela. E aí? Você acha que Carlos teve um encontro sobrenatural? Ou será que tudo não passou de um truque macabro do antigo dono da cadeira? Conta aqui nos comentários o que você acha.